Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Vitor da Rosa, professor da UFOP na Letras, no campus de Mariana, em Minas Gerais, e ele tem uma pesquisa sobre o Machado de Assis. É claro que ele pesquisa outros assuntos também, mas essa pesquisa em Machado que vai ser o mote principal aqui da nossa conversa, né? Mas é interessante também quando a gente desvia e conversa sobre outras coisas. Vitor, obrigado pela sua presença aqui no canal. Vamos começar com uma primeira pergunta sobre como que você vê hoje o Machado de Assis, a recepção que você pode, enfim, do que você pode falar sobre a recepção do Machado, tanto desde a época dele, mas eu creio que seja mais sobre como ele é recebido hoje em dia, né? Com essa ideia dele ser o patrono das letras brasileiras. Como é que você vê a figura do Machado, né? Obrigado pela presença e boa tarde, Vitor. E Caio, obrigado pelo convite, boa tarde. Bom, o Machado tem uma coisa interessante, que ele é um escritor muito mal compreendido, né? Eu acho que isso é um tema da crítica do Machado, quer dizer, vários críticos falaram isso, né, ao longo da recepção das leituras de Machado, né? E eu acho que isso faz o debate, é uma das coisas que faz, eu acho, o debate sobre a obra dele não ter fim, né? Um debate que não acaba. A gente vê de vez em quando, mesmo em rede social, etc., o tema do Machado voltar, seja pelos assuntos mais folclóricos, né, como se Capitu traiu ou não traiu, afinal, Mentim, quer dizer, isso é uma coisa que sempre volta, é um tema importante da recepção do Machado, a gente pode falar um pouco sobre isso, seja pela presença de Machado de Assis em escola, né, etc, etc, né. Eu lembrei agora de uma propaganda da Caixa Econômica Federal, não sei se você lembra, uma propaganda de 10 anos atrás, eu acho que 2011, 2012, em que se falava lá que o Machado de Assis tinha uma conta na Caixa Econômica Federal, etc. O ator que representava o Machado na propaganda era um ator branco, né? Absolutamente branco. Isso deu muita polêmica na época. A Caixa chegou a fazer isso, as pessoas podem procurar aqui no YouTube, né? A Caixa Econômica chegou a fazer uma segunda versão com um ator negro, mulato, etc. E essa também é uma das questões, né? A questão racial na obra do Machado, étnica, que eu acho que é uma questão bem importante também, com muitos mal entendidos, né? Então, quer dizer, os mal-entendidos da obra do Machado, eles se dão desde o século XIX, desde a primeira recepção da obra dele, até, eu acho, o século XXI, quer dizer, até os dias de hoje ainda se tem muito mal entendido em torno da obra dele. Eu acho que isso é uma questão da leitura, quer dizer, é próprio da leitura a gente ler mal, né? Ler errado, ler mal as coisas, né? E isso quando se trata da obra de um grande escritor, né, de uma obra complexa, uma obra com muitos níveis de leitura, uma obra errática, né, escorregadia, como é a obra do Machado, isso se potencializa ainda mais, né? Eu acho que a gente pode começar conversando com o caso de Dom Casmurro, que eu acho que é o caso mais célebre, né? O Dom Casmurro, um romance que o Machado publica em 1899, se não me falha a memória, e durante 60 anos, houve um consenso em torno das interpretações do romance que dizia que se tratava de um romance sobre o adultério, né? Isso foi um consenso até os anos 1960, né? Nenhum crítico, ou mesmo as críticas, as mulheres, né, que escreveram sobre Machado, como o caso da Lúcia Miguel Pereira, uma crítica dos anos 30, muito, muito importante, né, da fortuna crítica machadiana, né, nem ela, quer dizer, nem ela por ser mulher, questionou a questão aceita, né, amplamente aceita pelos críticos, de que Capitu seria adúltera, seria culpada de alguma maneira
dos dramas e das desventuras do personagem narrador que é o Bento Santiago, né? Que foi o marido dela, etc. Né? Só nos anos 1960, quer dizer, uma crítica, não uma crítica brasileira, mas uma crítica norte-americana chamada Ellen Caldwell, né? Ela foi a primeira crítica a se perguntar algo que hoje é banal, mas que na época não era. Ela foi a primeira a se perguntar sobre a questão se Dom Casmurro era um romance sobre adultério mesmo, né? Porque o que você tinha um narrador, você tinha uma história, né? Quer dizer, se fala sobre Dom Casmurro hoje, né? Quer dizer, você tinha uma história narrada por um personagem magoado, né? Vingativo até certo ponto, ressentido, certamente ressentido, né? Que contava a versão da história dele, né? Contava a versão da vida dos dois a partir do ponto de vista dele, sem que Capitu em nenhum momento interferisse naquela visão que ele dá as coisas, né? Quer dizer, isso é muito interessante, quer dizer, eu acho que isso fala muito sobre Machado, né? O modo como ele constrói um romance de tal jeito, quer dizer, com tal habilidade, com tal estratégia narrativa, que em nenhum momento, veja, eu estou falando de grandes leitores, né? Estou falando de José Veríssimo, estou falando de Augusto Maia, estou falando dos grandes leitores da fortuna crítica de Machado de Assis, nenhum deles se perguntou sobre o óbvio, né? Sobre o óbvio. Então, Ellen Caldwell escreve esse livro nos Estados Unidos, que é um livro que tem seus problemas também, mas é um livro que, pela primeira vez, tocou nessa questão de modo central, né? Então, ela passa a se perguntar se Dom Casmurro não seria um romance sobre o ciúme, né? Não sobre o adultério, mas sobre o ciúme, que muda tudo, né? Porque quando você pensa o Dom Casmurro como um romance sobre o ciúme, não mais sobre o adultério, você responsabiliza, de alguma maneira, a própria posição do narrador, que nos quer, enfim, provar o seu ponto de vista, etc. Né? Então, romance, quer dizer, do ponto de vista... Aí se começa a pensar em várias coisas interessantes. A princípio, o próprio nome do Bento, né, que chama Bento Santo Iago, né? Santiago. Santo Iago seria uma referência a Santo Iago, né, que é o personagem ciumento de Shakespeare, justamente, né? E o Bento é um personagem que, além de ter estudado em convento, em escola de padre, etc., né, ele também estudou direito, quer dizer, alguém que tinha um domínio da retórica, né? Alguém que tinha um domínio das estratégias de retórica, de convencimento, e que, portanto, de alguma maneira, convencia o leitor da sua versão, etc., né? Quer dizer, esse é o caso, é o mal-entendido mais célebre, né? É o mal-entendido mais célebre em torno da recepção da obra do Machado de Assis, mas há muitos outros, quer dizer, a questão racial, por exemplo, como eu falei, ela é muito, muito importante também, né? Essa questão racial, se você quiser comentar um pouco também, acho bem interessante. Eu conversei com uma outra pessoa que falou do Lima Barreto, tem aquele caso também, clássico, talvez se você quiser falar disso também. Uhum. O Lima Barreto é um personagem, é uma figura central nessas controvérsias em torno da questão racial na obra e na própria biografia de Machado, né? Quer dizer, isso diz respeito também à biografia dele, né? Quer dizer, basta pensar que no atestado de óbito, que é um documento no atestado de óbito de Machado, que é um documento facilmente encontrável aí em Google, etc., consta lá que ele era branco, né? Diz no atestado de óbito que Machado é branco, né? Então isso é uma questão muito forte da biografia e da obra dele, né? Quer dizer, na obra dele isso aparece, isso vai ficar muito marcado a partir de um texto, de um livro, na verdade, que um crítico da época, o Silvio Romero, né, para vocês que são para quem é do direito aí certamente conhece Silvio Romero, né? Quer dizer, que é alguém que estudou na escola de Recife, etc., e que também era talvez um dos grandes, o grande crítico literário da época, né? Ele dizia que Machado era um escritor absenteísta, né? Ele usa esse termo para se referir a Machado, né? O que ele queria dizer com isso, né? Alguém que se ausenta, né? Absenteísta nesse sentido de alguém que se ausenta, né?
Se ausenta de quê? Se ausenta justamente dos problemas do país, né? Quer dizer, então o Silvio Romero critica o Machado, critica duramente o Machado por considerar que a obra do Machado de Assis não tratava, né, dos problemas nacionais, dos problemas como os românticos tratavam. Por exemplo, você pega uma obra de José de Alencar, quer dizer, tem toda ali uma discussão sobre a identidade nacional, a formação de nação, etc. Né? Não, na avaliação de Silvio Romero, a obra do Machado de Assis não faria esse trabalho, que é uma das coisas, quando a gente estuda a teoria da literatura, a gente percebe que é uma dos métodos, das réguas de avaliar o grande livro, o grande romance, a grande literatura do século XVIII e XIX, né? Quer dizer, a literatura que fala da nação, né? A concepção aí que o romance é um discurso de nação, né? Isso está em todas as literaturas nacionais, né? Se a gente pega a obra do Dostoiévski, né? Uma obra que fala da Rússia, né? Quer dizer, pega a obra do Eça de Queiroz, é uma obra que fala de Portugal, quer dizer, é uma concepção muito marcada do século XIX da literatura como um discurso de nação, né? E o Machado de Assis, nessa avaliação, ele não faria isso. Quer dizer, o Machado de Assis seria um escritor absenteísta, ele não falaria das questões nacionais, né, em sua obra. Bom, essa é uma avaliação que se transformou numa espécie de preconceito crítico da obra do Machado. E ela pega, uma avaliação que pegou, né? Essa avaliação do Silvio Romero é uma avaliação que pegou. Tinha uma rivalidade ali também, que eu acho que é muito interessante, entre Silvio Romero e Machado de Assis. Machado de Assis toma bordoada de Silvio Romero, dá de volta, toma outra, até que o Silvio Romero escreve esse livro, que é um ataque ao Machado, né? Isso é uma coisa interessante no Machado também. Machado foi um escritor muito criticado, né? Hoje a gente pensa no Machado assim como essa grande figura nacional, né? O grande escritor brasileiro, etc., né? Mas o Machado, desde o século XIX até o século XXI, é um escritor muito criticado. Ele é criticado por praticamente todos os grandes escritores brasileiros, seja poetas, seja prosadores, etc. Isso é uma coisa que a gente pode entrar depois, que é uma coisa muito interessante também. E um dos principais motivos é justamente esse, né? Isso vai estar... Raquel de Queiroz vai falar isso, Aníbal Machado vai falar isso, José Lins do Rego vai falar isso, Graciliano Ramos vai falar isso, Guimarães Rosa vai falar isso. Quer dizer, Machado não fala dos problemas do país, etc., né? E, como você lembrou, o caso do Lima Barreto ele é especial porque o Lima Barreto é um escritor que vem logo depois de Machado, né? E ele, de alguma maneira, ele rivaliza com Machado justamente a partir dessa avaliação que ele, como um escritor negro, que se via negro, que tematiza a questão da negritude em sua obra, ele vai criticar duramente Machado em dois textos. Um artigo que ele escreve em 1919 e depois uma carta também, tem cartas que ele se refere a Machado de Assis, que ele dizia que o Machado de Assis escreve como uma dama, escreve para damas, do chá das 5, etc., que é uma escrita que não faz crítica social, etc., né? Eu não lembro os termos exatos que ele usa, mas são muito irônicos, muito engraçados. O Lima Barreto era um bom polemista, né? Era um bom polemista, né? E, claro, tem um ressentimento do Lima Barreto em relação ao Machado em torno da questão da Academia Brasileira de Letras, né? O Lima Barreto tentou várias vezes entrar para a academia e não conseguiu, e Machado, embora eles não fossem muito contemporâneos, né? Quer dizer, o Lima Barreto começa a escrever aí nos 1900 já, e o Machado já está bem fora, assim, já está muito velho, morre em 1908, né? E esse texto do Lima Barreto, por exemplo, é 10 anos depois da morte do Machado, então o Machado em nenhum momento responde o Lima Barreto, né? Mas o Lima Barreto se refere bastante ao Machado, etc., né? Agora é interessante pegar a biografia dos dois, né? Porque são dois escritores negros, né? Aí talvez nesse além vem agora Cruz de Souza, né? Outros também, mas quer dizer, talvez na prosa, em especial no romance, são os dois grandes escritores negros do Brasil nesse período da passagem do Império para a República, né? Agora, curiosamente, o Machado teve uma vida, né, do ponto de vista social, digamos, muito mais sofrida que a vida do Lima Barreto, né?
O Lima Barreto teve uma boa educação, por exemplo, né? Porque a mãe do Lima Barreto era professora e o pai era funcionário público, então até o momento o Lima Barreto teve uma excelente educação. Estudou, eu acho que, se não na melhor escola no Rio, provavelmente uma das melhores, né? E depois, quer dizer, na biografia que a Lili escreveu sobre o Lima Barreto, mostra bem isso, né? Quer dizer, a mãe dele morre, né? E o pai se afunda no álcool, etc. E a vida do Lima Barreto começa a degringolar ele também, né? O pai acaba sendo internado, né? Por distúrbios psíquicos. O Lima Barreto também se afunda na bebida. E aí a vida dele degringola. Mas o Lima Barreto teve uma boa formação, ao contrário do Machado, que seria um percurso aí oposto ao do Lima Barreto, que ele vem de um lugar nenhum, né? O Machado vem de lugar nenhum. O Machado não tem, para você ter uma ideia, o Machado não tem educação formal. O Machado não teve educação formal. O Machado ele não era filho de escravos, mas ele era filho de trabalhadores informais, muito pobres, né? Eu acho que a mãe era lavadeira, né? Branca, e o pai era um pintor, mas não um pintor de quadros, um pintor de paredes, né? Um trabalhador assim, de pintar parede, etc. Uma figura assim, praticamente da construção civil, etc. Né? E muito pobres, né? E o pai era negro, né? O pai era negro. Então o Machado ele cresce no Morro do Livramento, etc. Né? E essa é uma questão também, e ele tem uma ascensão, quer dizer, enquanto a carreira do Lima Barreto ela é uma carreira que vai se afundando cada vez mais no fracasso, né? Sobretudo por questões da vida pessoal mesmo, né? Machado não, né? O Machado ele tem a vida dele ela só vai ascendendo e ele se torna o grande escritor brasileiro em vida, né? Isso é uma coisa também interessante pensando no Machado. Ele é um escritor negro num país escravocrata, né? Seja mesmo depois da abolição, né? No Brasil segue sendo até hoje, né? Num país escravocrata, e ele é o grande escritor brasileiro, né? Ele já é o grande escritor brasileiro, né? Mas o Machado, é interessante que ele vem do lugar nenhum, né? As biografias que tem do Machado, por exemplo, nenhuma delas consegue explicar como que Machado aprendeu francês, por exemplo. Ninguém sabe como o Machado... Porque quando ele começa a trabalhar, ele entra no mundo intelectual como um trabalhador manual também, em tipografia. Ele começa a trabalhar numa espécie de editora, de um pequeno jornal que tinha na época, num pequeno círculo literário. Aos 17, 18 anos, ele começa a trabalhar como tipógrafo, que é uma coisa interessante. Quer dizer, ele começa a vida intelectual como um trabalhador, não como um intelectual, não como um escritor, né? E é ali naquela tipografia que ele começa a escrever os primeiros poemas, etc. Né? Mas quando o Machado chega nesse lugar, ele já sabia francês, e o Machado não teve educação formal, né? E ninguém sabe como que ele aprendeu francês. Então, o Machado assim, é uma mente brilhante, né? É uma mente brilhante. Diz que parece que ele tem uma hipótese que ele teria aprendido francês com os imigrantes que tinha uma padaria, e quando ele ia na padaria, ele tomava aula ali com aqueles padeiros franceses e foi aprendendo francês com ele. Mas o Machado sabia francês perfeitamente, né? Então, a biografia do Machado também é cheia desses mistérios, né? Mas um dos motivos pelos quais se critica muito Machado é que ele nunca se referiu a essa origem humilde, né? Esse lugar nenhum de onde ele vem, né? E a literatura do Machado, se a gente pega, o Gilberto Freire falava muito isso, é uma literatura de salão, uma literatura da casa grande, né? Machado de Assis não representaria nenhum morro, né? Nenhum subúrbio como o Lima Barreto representa na sua literatura, né? Recordações do escrivão Isaías Caminha, por exemplo, é uma representação de subúrbio, né? Que depois vai aparecer, sei lá, em Nelson Rodrigues, depois, esses grandes escritores que representam o subúrbio na literatura brasileira, né? O Machado não, quer dizer, praticamente não tem subúrbio na literatura do Machado, né? Não tem subúrbio e não tem a questão, que é outra questão através do qual ele é muito criticado, né? Por meio da qual ele é muito criticado, que é a questão da paisagem, né? Se em José de Alencar, né? Para a gente pegar esse modelo da literatura romântica, você tem uma grande representação da paisagem, né? Quer dizer, a paisagem é uma tópica, né? da própria identidade nacional. Quer dizer, o Brasil se constrói, né? como um país, a identidade nacional passa por essa ideia do Brasil rico em paisagem, país subtropical, etc. Né? Isso é uma coisa que o Gilberto Freire criticava muito em Machado. Né? Muitas vezes a comparação entre Machado e José de Alencar, né? e o Machado, eles
o José Alencar é mais velho que Machado também, né? Um pouco mais velho que Machado. Eles tinham uma ótima relação, mas Machado veio um pouco depois dele, né? Mas geralmente quando se compara Machado e José Alencar, geralmente se compara a partir daí, né? E tem muitas figuras da cultura brasileira que acham José Alencar um escritor superior a Machado, né? Glauber Rocha, por exemplo, cineasta, é um deles. Tem textos do Glauber Rocha dizendo que a obra do Machado é um rio seco. Ele usa alguma metáfora assim, e a obra de José Alencar é um rio caudaloso, né? Justamente o que ele está dizendo, né? O José Alencar é um escritor que representa o Brasil, que fala do Brasil, que fala da paisagem nacional, que fala da identidade brasileira, etc. Que Machado não, né? Quer dizer, o Machado não fala do subúrbio, não fala da paisagem, praticamente não tem paisagem na obra do Machado. E aí depois isso vai se discutir, né? Quer dizer, na verdade tem paisagem, né? Mas ela entra no romance de um jeito muito entra na literatura do Machado de um jeito muito ela não era óbvia e extraordinária como tem José, né? Quer dizer, a própria descrição da Capitu, né? Ela tinha olhos de ressaca, né? Quer dizer, o que é isso senão uma descrição do mar, né? Da paisagem, da ressaca ao mar, né? Como o mar fica, né? Depois de ficar revolto, etc. Né? Então, quer dizer, aí também os críticos começam a reavaliar essa questão da paisagem na obra do Machado, dizendo que tem paisagem sim, mas não da mesma maneira que teria na literatura romântica, etc. Mas voltando à questão racial, quer dizer, então o Machado é um escritor que vem do lugar nenhum, negro, que não falava sobre isso, né? Praticamente não falava sobre isso, praticamente não falava sobre a família dele, né? E isso de alguma maneira, isso é muito complexo na obra do Machado, é muito fascinante. De alguma maneira isso está recalcado na obra dele, né? Está recalcado na obra dele de algum modo, né? Mas aparece, de algum jeito aparece também, né? Mas biograficamente isso vai se refletir quer dizer, nas críticas de um Silvio Romero, por exemplo, que vão chegar muitas vezes ao limite do racismo mesmo, né? O Silvio Romero era um crítico identificado com as teorias, né, da superioridade racial no XIX, né? Quer dizer, isso estava meio que em tudo, né? No século XIX, estava nas políticas públicas, etc. Né? A ideia que vai dar no eugenismo depois, né? Isso era ciência, né? No século XIX, né? Isso era ciência, né? Quer dizer, hoje a gente está numa posição de defender a ciência, mas a gente não pode esquecer nunca que a ciência ela já defendeu muitas atrocidades, né? Essa questão da superioridade racial era uma questão científica, era uma questão da ciência no século XIX, né? Então, esses críticos estavam orientados também por essas ideias, né? E Machado, quando surge, quer dizer, como assim, né? Quer dizer, se eu acredito, se a ciência me diz, né? Me informa sobre uma superioridade racial branca, etc., né? E o grande escritor brasileiro é um mulato, né? Como se dizia, né? Então, isso vai aparecer muito, de uma maneira muito preconceituosa, inclusive assim, ao longo do século XX. Não só no XIX, não, ao longo do século XX. Tem uma crítica do Peregrino Júnior, eu acho, que já dos anos 40, Peregrino Júnior mesmo, em 1941, chama A Iconografia do Machado de Assis. Ele analisa todos os retratos do Machado de Assis, e ele vai mostrando que enfim, que tem a ver um pouco com esse tema também que se fala muito do Machado, a questão do embranquecimento do Machado, né? Que é um dos grandes tópicos também aí, polêmicos, etc., da crítica, né? O raciocínio dele nesse texto de 1941, ele não está mais no século XIX, né? Ele diz que os primeiros retratos do Machado, ele faz uma análise do primeiro retrato do Machado aos últimos, né? E ele vai dizendo que o Machado ele vai se civilizando, né?
ele vai se civilizando. Ao longo dos retratos é possível ver que o Machado vai se civilizando. O que ele quer dizer com isso é que o Machado vai, isso ele diz, né, nesse texto, vai perdendo os traços negroides, né? Isso é uma expressão dele, né? Então, o Machado, a questão da barba, por exemplo, vira um tema de discussão, né? Porque quer dizer, o Machado deixaria, para ele, deixa a barba justamente para esconder o lábio grosso, né? O seu lábio que identificaria aí a sua negritude, né? Mas praticamente todos os escritores do século XIX usavam barba, né? E o vestuário, quer dizer, e ele faz uma análise desses retratos do Machado muito interessante, assim, pegar por linha. Quando eu dou aula, eu pego linha por linha para mostrando assim de como que ele vai. Mas o raciocínio dele basicamente é esse, né? Acho que o Machado vai evoluindo, vai se tornando um europeu. Os termos que ele usa são horríveis: civilizado, europeu, etc., né? Vai evoluindo, né? Então isso é muito presente, até chegar no exemplo que eu dei da propaganda da Caixa Econômica, que é uma coisa de 2011. O governo Dilma, a gente nem pode dizer que era um governo fascista, né? Quer dizer, era o governo Dilma, quer dizer, a Caixa Econômica Federal do governo Dilma, né? 2011, 2012, um governo progressista, etc., né? Machado é representado como um branco. Então, isso eu acho que isso mostra muito a crítica do Machado se mostra muito da história do nosso racismo também, né? Do nosso machismo, no caso da Capitu, né? Porque, quer dizer, por que nenhum crítico se olha o romance do ponto de vista da personagem que está sendo acusada ali, não fala nada, né? Não pode dizer nada, né? Tem um histórico machista da nossa crítica literária aí, né? E não é por acaso que é uma mulher estrangeira, né? Que era uma machadiana, né? Que é a primeira a se perguntar sobre isso, que é uma coisa óbvia, né? Hoje a gente lê Dom Casmurro e a gente sabe, quer dizer, não tem uma prova no romance que ateste o adultério de Capitu, não tem. Quer dizer, a prova mais definitiva do romance, é muito interessante reler o romance tentando pensar nessas coisas, né? Tentando ver como que o Bento monta o discurso dele de modo a provar, né? Essa questão, porque não tem uma prova. Quer dizer, só, como que vocês falam no direito, é só, tem um termo para isso, né? Casuísmo, é só casuísmo, né? E a prova definitiva, quando ele se convence, e olha como o Machado é danado, né? Quando ele se convence do adultério, é quando ele está discutindo com o Capitu no escritório, eu acho, e tem um retrato do amigo, né, do suposto amante, que era amigo, né, da família, o Escobar, né? Tem um retrato do Escobar na parede, que era uma prática, né, de você presentear seus amigos com retratos, etc., você pendurar na sua casa retratos dos seus amigos, dos seus familiares, etc., né? Então, como o Escobar era muito próximo, né, e como memória pela morte do amigo, etc., eles tinham um retrato do Escobar pendurado no escritório e tal, né? E o filho entra, o filho dos dois, né? Dos dois quem, né? Ele não sabe, né? Ele entra. E, nesse momento, o Bento ele olha para o filho, olha para o retrato do Escobar, olha para o filho, olha para o retrato do Escobar, e vê que os dois são muito parecidos, né? Ali, ele se convence do adultério. É a cena em que ele se convence definitivamente do adultério. Para ele, aquela é a prova definitiva. Mas, veja, essa é a semelhança entre o filho e o suposto amante. Quer dizer, como que o leitor vai poder atestar uma semelhança se você não tem nem imagem, né? Uma obra, quer dizer, uma questão, por exemplo, como se adapta isso para o cinema, né? Ou para o teatro? Você vai fazer o ator parecido ou não parecido? Porque a questão da semelhança, às vezes, é muito claro, mas às vezes é muito subjetiva também. Quer dizer, quem que é parecido com quem, né? Isso acontece com a gente, né? Você é muito parecido com não sei quem, e a gente nunca tinha pensado, nossa, como que você viu essa semelhança entre, né? Semelhança não existe, né? Quer dizer, isso é uma coisa, quer dizer, a semelhança entre duas pessoas não é uma prova, né? Uma prova genética, né? Como hoje haveria o DNA, etc., né? Então, essa é a prova definitiva, só que o leitor ele nunca vai ter nem mesmo a imagem subjetiva que o Bento tinha, porque ele não tem acesso às imagens, né? Tem uma capa, inclusive, da editora Ática, que coloca o Escobar e o Ezequiel parecidos, assim, na capa,
que já é uma coisa errada, né? Quer dizer, que você já a capa ela já faz uma interpretação do romance, já aceita a versão, né, de que Ezequiel e Escobar são parecidos, né? Só que, bom, eles são parecidos desde o nome, né? Ezequiel, Escobar, o nome é semelhante, né? Isso se complica mais ainda porque o filho ele gostava de imitar as pessoas, ele era muito bom imitador, né? Então ele imitava todo mundo, ele imitava inclusive o Escobar e por aí vai, né? Então, mas isso é um ponto, é um poço sem fundo, né? A interpretação você vai buscar prova e você não acha, né? Você não acha. Isso é muito bem construído, né? Quer dizer, tudo isso é muito bem construído no romance, né? Muito bom. Você já levantou aí duas questões que a gente observa uma modificação muito grande do fim do 19 para hoje, né? A questão da participação feminina no debate público e a reconfiguração, né? Pelas teorias feministas de várias coisas, inclusive do olhar que se faz para uma obra literária, e a questão do racismo científico, né? Que agora não é mais uma teoria científica, mas foi durante um tempo, né? Hoje a ciência não trabalha com o conceito de raça, mas na época sim. Então a ideia é como se a raça fosse a raça humana tivesse graus de evolução, e esses graus eles iriam do mais inferior, segundo se pensava, mais próximo de outras espécies, pelo darwinismo social da época, e o branco, né, o europeu seria o mais avançado que se teria. Então o embranquecimento era um ganho para eles, né? E pelo que você diz, o próprio Machado teria entrado nesse discurso, né? Ele teria incorporado talvez esse discurso. Eu não sei se eu o entendi bem, mas é como se ele tivesse, como se isso fosse uma espécie de episteme comum da qual ele não poderia pensar diferente, uma vez que ele também é desse mesmo tempo. É isso? É muito difícil assim, saber, né, o que o Machado não falava sobre isso. Ele não falava sobre isso, né? Você não pega uma entrevista do Machado tematizando essa questão, tematizando a origem dele, a cor dele, né? Quer dizer, agora a crítica do Machado, isso está muito presente da crítica do Machado, né? E os críticos, muitos falam que a própria obra do Machado reproduziria essa epistemologia ao não, por exemplo, Machado não tem um herói negro, né? Como Lima Barreto tem, e como muitos outros autores negros do século XX terão, né? Só que isso é muito complicado na obra do Machado. Eu não acho que o Machado reproduz essa epistemologia, né? Eu acho que ele não enfrenta, pelo menos de uma maneira tão direta, né? Mas, no caso da obra, isso na biografia, né? No caso da obra dele, a partir dos anos 70, 80, essa questão muda, né? Aí se passa a ver, isso por uma série de motivos, né? Primeiro que as crônicas dele passam a ser mais editadas, né? O Machado não editou as crônicas que ele escreveu muita crônica, ele escreveu crônica a vida inteira, né? Desde os 20 anos até a morte dele, aos 60 e poucos, né? No final da vida ele ainda escrevia crônica, em menor volume, mas escrevia. E nas crônicas, a crítica social que ele faz é um pouco mais clara, né? E isso, a partir quando se foi estudando as crônicas de Machado, isso se foi percebendo isso, né? Que nas crônicas, inclusive protegido pela questão do anonimato, né? Ele nunca assinava as crônicas como Machado de Assis. Isso era muito comum no século XIX, né? Dificilmente tinha um escritor que assinava com seu próprio nome as crônicas de jornal. E o Machado tinha 10, 15 pseudônimos, né? Então, protegido ali pelo anonimato do pseudônimo, né? Nas crônicas, ele é bem mais crítico. Tem crônicas muito duras contra o regime escravocrata, por exemplo, contra a elite
contra as elites políticas, etc., né? Na literatura, ele é muito sutil. E na literatura se demorou muito para perceber o potencial crítico da obra do Machado, né? Então, como eu disse, essa avaliação de que o Machado seria um abstenteísta, né? Que não falaria nem das questões nacionais, nem da história da sociedade, etc., isso perdura até, eu diria, os anos 70, 80 do século XX, né? Isso perdura muito tempo. Roberto Schwarz, né, um crítico importante, aí ele vai escrever 2 livros em que ele vai mostrar, né, resumindo aí o potencial crítico, as críticas à sociedade que Machado Cândido, que Machado fazia, Antônio Cândido um pouco antes já, mas ainda timidamente. John Gladstone, um crítico inglês, né, que é quem também estuda as crônicas, né, quem estuda as crônicas do Machado, um grande estudioso das crônicas do Machado. E mais recentemente, tem um professor aqui na UFMG, Eduardo de Assis, um pesquisador negro, que pesquisa a questão do negro na literatura também, tem um livro chamado Machado de Assis Afrodescendente, e que ele reúne nesse livro, ele faz uma introdução, ele reúne vários trechos da obra do Machado de Assis, em que haveria crítica, clara crítica ao regime, à sociedade da época, em especial ao regime de escravidão, né? O grande conto do Machado em que essa crítica aparece é o Pai contra a Mãe, né? O Pai contra a Mãe, que era um conto do final já da obra do Machado, que por algum motivo a crítica não falava muito. Então, se falava que o Machado não fazia crítica social, mas ninguém falava do Pai contra a Mãe, que ali ele representa de uma maneira muito dura, inclusive descrevendo objetos de tortura contra os negros, etc. Ali ele é bem direto, né? Ali ele é bem direto. Mas mais importante do que isso, né? Que é um pouco o que o Schwartz mostra, né? O Roberto Schwartz mostra, o Machado de Assis vai fazer crítica social, mas vai fazer crítica social de um jeito muito sutil, né? De um jeito muito sutil, diferente para resumir, quer dizer, se Lima Barreto estava lendo os russos, né? Machado de Assis estava lendo os ingleses, né? Então tem muita ironia, né, no Machado, é um discurso muito escorregadio, né? Então a crítica social ela é muito velada. O texto do Machado ele é um texto de muitas camadas. Isso é um pouco o motivo de tantos mal-entendidos da obra dele também. É um texto que você vai vendo que tem muitas camadas, né? Tem muitas camadas. Quem me fez perceber isso com mais clareza foi a tradutora norte-americana Flora DeVoe, a Flora Thompson DeVoe, eu acho que esse é o nome dela. Eu conversei com ela que fez a nova tradução de Memórias Póstumas do Brás Cubas. E essa é uma marca da tradução dela, de mostrar em Memórias Póstumas do Brás Cubas como que tem um monte de situações, várias situações ali do livro, e que existe uma espécie de... Machado deixa registrado uma memória social, uma memória cultural da escravidão, né? Então, só que o Machado faz isso como? Ele faz isso... os narradores do Machado são os algozes, né? No caso do Brás Cubas, ele é um escravocrata, um personagem típico aí da elite, né? Ele é dono de escravo, muito cruel até, né? Uma cena muito conhecida em Memórias Póstumas do Brás Cubas, em que ele sobe de cavalinho, ele ainda é criança, ele sobe de cavalinho num filho de uma escrava, né? Então ele anda de cavalinho, né? Quer dizer, tem uma crítica social ali, só que Machado não é direto, né? Quer dizer, como Lima Barreto foi, por exemplo, né? Ele faz isso de uma maneira velada. Ele faz isso, que é o que eu acho que é o que o Roberto Schwarz mostra de uma maneira brilhante, né? Ele faz isso expondo o próprio ridículo do pensamento da elite brasileira, né? Como o caso do Brás Cubas, né? A Memórias Póstumas do Brás Cubas é um romance que o Brás Cubas narra contra ele, pronto, né? Quer dizer, o Brás Cubas está contando a história dele e você vai vendo o quanto que ele é, sei lá, filho da puta mesmo, quer dizer, né? É isso, quer dizer, Brás Cubas é uma figura filho da puta e você vai ver, e ele é o narrador, né? Ele é o narrador. Então você não tem uma voz do negro que redima, né? Você tem a voz do Brás Cubas sempre e pronto, né? Então isso também foi um motivo de mal entendido, né? Porque se você pega o próprio Eduardo de Assis lá, quando ele faz
quando ele tenta definir o que seria uma literatura negro-brasileira, né? Tem essa discussão, né? na crítica em torno da questão do negro na literatura brasileira. Então, uma literatura negro-brasileira, o que seria? Seria uma literatura escrita, em primeiro lugar, escrita por um escritor negro, né? Que tematize a questão do negro, que use, de alguma maneira, uma linguagem, né, das culturas afrodescendentes, né? Seja o uso da própria língua, do ritmo, etc., etc., e que tem uma perspectiva, um ponto de vista, um jeito de olhar o mundo crítico, né, em relação à cultura patriarcal, né? Bom, Machado de Assis era um escritor negro, então aí ele se adequa, né? Só que ele não tem um herói negro, ele não tem um narrador negro, né? Então essa questão do lugar de fala, né? Se Lima Barreto tem, Machado de Assis não tem, ele não tem um narrador negro, não tem um herói negro, né? Mas Machado de Assis, e isso foi uma coisa que se percebeu muito, como eu tenho procurado falar, né, muito tardiamente. A perspectiva crítica da obra do Machado, ela é crítica em relação à cultura patriarcal, às elites brancas do século XIX, né? Então, mas isso é um consenso que demorou a ser construído, né? Mas hoje eu diria que a obra do Machado é pensada mais nessa perspectiva, né? Muito bom, Vitor. Tem ainda dois assuntos que eu queria falar brevemente nesse tempo final da conversa. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você estudou no doutorado, qual foi o aspecto da obra dele que você estudou. E depois eu sei também que você aborda também a questão do xadrez, né? Que o Machado foi um jogador, chegou a ser árbitro também de xadrez, que é um esporte, um jogo que agora, recentemente, eu gosto bastante de tempo de xadrez, mas ele recebeu uma nova onda aí por causa do Netflix e tal, então talvez tenha bastante gente também que se interesse por saber qual a relação do Machado com o xadrez. Eu vou falar bem rapidamente do meu trabalho de doutorado. Fiz o meu doutorado sobre Machado de Assis, né? E era sobre a questão da imagem na obra do Machado de Assis. Então eu abordei a questão do retrato, da fotografia e da moda, né? Quer dizer, como que o Machado se vale aí desses aparatos de imagem para uma série de estratégias narrativas que ele desenvolve, etc., né? O tema da moda, em especial, eu acho que a melhor contribuição da minha tese é a questão da moda, que é um tema nas ciências humanas que é muito negligenciado, né? Um tema que sempre me interessou muito, né? Você tem alguns aí, você tem lá já no século XIX, você tem Simmel, né? Que trata um pouco da moda. Depois você tem a própria obra do Walter Benjamin, né? Foi um crítico que se dedicou muito à moda, etc. Mas, de maneira geral, né, a moda é tida até hoje, né, eu acho, assim, é tido nas ciências humanas como uma coisa menor, uma coisa menos importante, etc., né? Na literatura, não, né? Na literatura a gente tem, pelo menos, aí, dois grandes autores do século XIX, em especial da tradição francesa, que se interessaram muito pelo tema da moda e se valeram muito, né, dessa questão, seja para o seu pensamento sobre arte, sobre modernidade, seja como estratégia narrativa, etc., que foram Balzac e Baudelaire, né? Então, a partir um pouco da discussão ali do Balzac e do Baudelaire, eu tentei mostrar como que essas questões estão presentes na literatura do Machado, e que passa um pouco por essa discussão do Machado como um autor moderno, né? Basta pensar aí da semelhança entre a moda e a modernidade, né? E o próprio fato de o Machado ser um cronista, né? Quer dizer, o que é a crônica se não um texto sobre a moda, né? Quer dizer, não só a moda, porque a moda você tem tem pelo menos duas acepções aí, né? Você tem a moda como uma arte da vestimenta, né? Por um lado, né? A moda como arte de se vestir, digamos, e você tem a moda como uma política do tempo, né? Então a moda é o tempo efêmero, né? Que o Baudelaire tanto valoriza em sua teoria da arte moderna, etc., né? A moda é aquilo que é efêmero, etc., né? Isso enfim, é uma questão importante para entender o tempo, né? As próprias políticas do tempo na modernidade, etc., né?
E a crônica, né, do Cronos, né, é uma espécie de recorte de tempo, né, um recorte de moda, né. Então, o Machado era uma figura muito atento às modas, né. E isso vai aparecer, eu acho, na obra dele, tanto como política do tempo, como eu disse, como descrição de vestimenta, por exemplo, né. Então, sei lá, às vezes a Capitu fazia trança no seu cabelo, o modo como Capitu se veste, né, isso diz muito sobre o personagem. Então, essas questões me interessaram muito, basicamente porque eu via que eu intuía, né, no começo, depois eu confirmei isso ao longo da tese, né, eu intuía que isso, eu acho que por um preconceito das ciências humanas, isso e da própria crítica literária, isso não estava contemplado. Eu vi que Machado de Assis tratava muito disso, isso não estava contemplado na crítica sobre Machado. Depois eu fui vendo que tinha um pouco, né, a própria a Gilda de Melo Souza, né, que foi uma professora da USP também, professora de estética da USP, era esposa, né? Sempre falando da Gilda como a esposa do Antônio Cândido, né? E ela tem uma obra maravilhosa, etc. Ela tem um livro sobre moda em que trata bastante do Machado também, mas não é sobre moda e Machado, é sobre moda e o Machado entra ali um pouco como material, um material a mais, etc. Então, me interessei por esse tipo de discussão na obra do Machado. Acho que o capítulo da moda é o capítulo mais legal, né? E a questão do retrato eu acho importante. Por exemplo, a questão do Dom Casmurro, que eu te falei. A ideia do retrato ali, ela é muito importante para entender o romance, né? Quando eu falei que que é o momento em que o Bento decide, né, de que a mulher é uma adúltera, porque ele vê que o suposto filho é parecido, é semelhante, né? Ele tem uma semelhança, apresenta uma semelhança em relação ao suposto amante, né? O tema da semelhança a teoria do retrato, basicamente, ela discute a questão da semelhança, né? Então, o que é fazer um bom retrato? Em que medida que um retrato ele é semelhante ao modelo, né? Em que medida que o retratista ele retrata o modelo? Em que medida que o retratista retrata a si próprio? Então, a questão da semelhança aí, ela é muito. Eu fui vendo eu fui ler a teoria do retrato, né? Desde o Renascimento, toda a modernidade. Eu fui vendo que a questão da semelhança era uma questão importante da teoria do retrato, e eu me valio um pouco disso para fazer uma interpretação do Dom Casmurro também, né? Já que a questão ali da semelhança entre esses vários pessoas, tem várias, a questão da semelhança no romance não está só na suposta semelhança entre Escobar e Ezequiel. Isso aparece de várias maneiras interessantes no romance. Bom, e o problema da semelhança é o próprio problema da literatura, né? Quer dizer, que é o problema da representação, o problema da mimese, etc., pelo menos desde Platão, né? Para dialogar com os filósofos. Eu não gosto de falar de filosofia entre os filósofos, porque no curso de letras a gente lê Deleuze, mas não lê Spinoza, né? A gente lê os contemporâneos, mas a gente não lê os clássicos, né? Então, o pessoal do curso de letras acha que faz filosofia, mas na verdade fica lendo Deleuze, Derrida, etc. Mas os clássicos mesmo, Platão lê, né? Faz estudos clássicos, etc. Né? Mas os outros não. Então, não me arrisco aí a falar de filosofia no meio de filósofos, né? Mas a questão da mímese, né? Que é uma discussão que vem, né? da obra de Platão, talvez o conceito mais importante, né? Da literatura é o conceito de mímese, e a questão da semelhança ela é importante aí. Então, eu fiz um pouco essas discussões, um pouco das discussões da minha tese. As partes mais interessantes, eu não publiquei a minha tese, mas o que eu fiz foi pegar as partes mais interessantes e transformar em alguns artigos, e as partes mais interessantes eu deixei lá na tese, não publiquei, né? E como você mencionou aí, agora, mais recentemente, eu tenho pesquisado a questão do xadrez, que como a moda também é uma questão pouco tratada na obra do Machado, né? Pouco tratada na obra do Machado, né? E é uma questão importante. Isso, eu não sei se isso... grande escritor tem isso, né? Quer dizer, é muito impressionante você pensar que a quantidade de estudos que tem sobre o Machado de Assis é uma coisa incontável, né? E você, no século XXI, conseguir voltar ao Machado de Assis e encontrar um tema novo ainda, um tema que não foi muito abordado, né? Eu acho que isso é um pouco a magia da literatura, né?
mas eu acho que isso diz muito sobre a obra do Machado também, né? Que ela é uma obra inesgotável mesmo, né? É uma obra realmente inesgotável. E a questão do xadrez é uma questão também que ficou muito tempo sem ser nem mencionada na obra do Machado. Nos anos 40, 50, teve um crítico que reuniu alguma documentação, o Herculano era enxadrista também, reuniu alguma argumentação, escreveu um artigo sobre isso, que é um artigo assim, esquecido, né? Que eu fui encontrar depois, e tem assim uma dissertação e uma tese que passam perto disso, né? Passam perto disso, né? As duas, se eu não me engano, defendidas na USP, né? Mas para resumir, o Machado ele jogou o primeiro torneio de xadrez do Brasil, né? Um torneio que aconteceu em 1880, né? Um torneio jogado entre 6 jogadores. Você tinha Machado de Assis, você tinha um poeta também que ficou esquecido depois, tinha uma figura da Suíça, enfim, você tem 2 figuras ali, tinha o Machado de Assis, e você tem 2 jogadores que jogaram esse torneio que são figuras muito importantes da história do xadrez brasileiro. Na verdade, é o começo do xadrez brasileiro, que é o Arthur Napoleão e o Caldas Viana Neto, né? O Arthur Napoleão era um pianista português, que era muito amigo do Machado, ele era um vínculo, era uma espécie de professor de xadrez do Machado. Ele foi um pianista português prodígio, aos 7, 8 anos de idade ele já tocava, fazia concertos pela Europa, etc. E quando ele atinge a maioridade, ele resolve vir para o Rio de Janeiro, né? Só para você ter uma ideia da força do xadrez do Arthur Napoleão, como eu disse, né, ele viajou pelo mundo, e quando ele passa pelos Estados Unidos, quando ele começa a estudar mais xadrez, é quando ele passa pelos Estados Unidos, ele se envolve lá com o Clube de Xadrez de Nova York, etc. Nessa ocasião ele chega a jogar com, gente, me deu branco, grande jogador de xadrez norte-americano do 19. Me deu branco, daqui a pouco eu lembro. Mas procurar aí o Paul Morphy, exatamente. Ele joga uma partida com o Paul Morphy. Ele narra isso na memória dele, quer dizer, muito, muito interessante e tal. Ele perde a partida, o Paul Morphy dá uma torre para ele, mas ele perde a partida mesmo. Essa partida tem na internet, dá para ver a partida. E o Arthur Napoleão foi sempre uma figura muito apaixonada pelo xadrez. E quando ele vem ao Brasil e fica definitivamente no Brasil, ele abre um negócio uma casa de comércio de música, né? Ele vive disso como um negociante de música, etc. Ele vendia partituras, é muito interessante, né? Porque é uma coisa pré-indústria de massa, né? Então, as pessoas compravam as partituras, né? Eles iam nos lugares para comprar as partituras para as moças tocarem piano em casa, né? Então, era um pouco isso que ele fazia. Além de continuar tocando, etc., né? A vida do Arthur Napoleão é muito, muito interessante. Ele é muito comparado ao Mozart, né? Por essa coisa de ser um menino prodígio, etc. Tocou em vários países, a rainha ia ver ele tocar, etc., né? Aí ele era muito explorado pelo pai. Então, quando ele faz 18 anos, ele chega dessa vida, ser explorado pelo pai, ele vem para o Brasil, o pai fica em Portugal e tal. Então, ele fixa a residência no Brasil e fica muito amigo de Machado. Eles ficam muito amigos, né? Então, ele é uma espécie de professor de xadrez do Machado, tem um xadrez muito forte, um excelente jogador, Arthur Napoleão. Então, ele é ele que ganha, é o campeão do torneio. O primeiro campeão de torneio de xadrez jogado no Brasil é essa figura do Arthur Napoleão. Então, estou estudando um pouco assim, a própria relação de amizade dos dois, a própria influência da música na obra do Machado de Assis também vem muito do Arthur Napoleão, né? Tem um conto muito conhecido do Machado, chamado Um Homem Célebre, que provavelmente é inspirado no próprio Arthur Napoleão. E o outro jogador do torneio, Caldas Viana Neto, que se torna o grande jogador brasileiro aí até os anos 20, até os anos 1920, né? Muito da história do xadrez passa pela história do Caldas Viana Neto. É o primeiro a jogar a Imortal Brasileira. Se procurar na internet achar Imortal Brasileira, é uma partida lindíssima do Caldas Viana Neto. Lindíssima. É uma partida que foi estudada pelos europeus já no comecinho do século XX, etc. Então, você tinha essas figuras e você tinha o Machado de Assis, que era um jogador de xadrez mediano, mas muito interessado, muito estudioso, né?
há cartas entre ele e Arthur Napoleão resolvendo problemas, resolvendo enigmas, etc., né? Então, inclusive parte da imprensa de xadrez, as primeiras colunas de xadrez, né, nos jornais, aí já em 1870, nascem mobilizadas pelo Arthur Napoleão, e o Machado foi um grande incentivador, né, dessas colunas. Ele se correspondia, mandava problemas, ele fazia seus próprios problemas, etc., né? Tudo isso é mais ou menos conhecido. A história desse torneio, isso não é algo desconhecido, não, né? Mas uma coisa que eu percebi que não foi feita ainda e que eu já fiz, já escrevi um primeiro artigo sobre isso, eu quero escrever um livro sobre isso, né? Eu conversei recentemente com um grande machadiano, professor da USP, o professor Hélio de Seixas Guimarães. Eu acho que é o grande machadiano hoje assim, que tem no Brasil. Ele é super especialista, só estuda Machado e tal. E eu pedi a autorização para ele. Eu perguntei por que você vai entrar num livro, né? Você precisa saber se aquilo vale, né? Vale a empreitada, né? Porque fazer um trabalho assim de 3 anos, já estou fazendo muita pesquisa de fonte, etc., né? Então eu perguntei para ele o que ele achava da ideia, se dava um livro, e aí ele falou que não, dá um livro. Sua ideia é muito boa, dá um livro. Então eu decidi que eu vou escrever um livro sobre isso. Mas a primeira coisa que eu fui fazer, que eu acho que é a coisa mais importante, eu acho que de que maneira que isso aparece na obra do Machado, né? Então eu rastreei todas as referências ao xadrez na própria obra do Machado, né? E tem muita referência, desde os primeiros contos, né? Em alguns dos romances. E aí a Garcia, por exemplo, você tem um personagem enxadrista. Você tem uma referência ao xadrez muito importante. O memorial o Aires, né, que narra 2 romances, né, narra o Esaú Jacó e narra o próprio Memorial de Aires, né? Ele era enxadrista também, enxadrista amador, o personagem, né? Ele tem 2 referências muito pontuais ao xadrez no próprio Memorial de Aires, uma mais importante no Esaú Jacó. E nos contos há muitas referências, eu acho que eu tenho uma hipótese, né? Uma hipótese sobre isso, né? Sobre o tema do xadrez na própria obra literária do Machado, né? Então, eu estou um pouco desenvolvendo isso, mas eu quero fazer uma pesquisa ampla também. Quer dizer, eu quero mostrar de como que a própria história do xadrez brasileiro do século XIX passa por esse torneio, e passa em especial por esses 3 personagens, né? Que são Machado de Assis, Arthur Napoleão e Caldas Viana Neto, né? São, eu acho que os 2, como eu disse, muito superiores ao Machado na própria técnica do jogo, né? Mas Machado mais célebre de todos, né? Quer dizer, o Machado fez seus grandes lances aí na sua obra literária. O Machado era um estrategista, né? Machado era um estrategista na vida literária, né? Isso ele tira do xadrez. O Machado, quer dizer, ele tem isso é uma referência própria no Near Garcia, tem isso, né? O que a grande qualidade do jogador de xadrez? A grande qualidade do jogador de xadrez é ver longe, né? Que é o cálculo, né? Capacidade de cálculo, né? Então, que ele chama de visão de águia, né? O personagem do Near Garcia faz uma referência que a figura tinha visão de águia. Quer dizer, o que é visão de águia? É a pessoa que olha longe, né? Isso ele aprende com o xadrez, né? O Machado de Assis era uma figura que, no próprio meio literário, no próprio circuito literário, falando expressando não só na obra dele, mas nas políticas literárias dele, né? Como que ele construiu a própria carreira literária dele. Machado de Assis era um grande estrategista, né? E alguém que o tempo todo estava olhando na frente, né? O tempo todo estava olhando na frente. Então eu acho que o xadrez ela é mais importante para entender Machado, não só nas referências diretas, né, do xadrez na obra e na biografia dele, mas para pensar o próprio olhar do Machado para a vida. Não? É muito influenciado por essa questão do jogo, né? Então, tanto a questão do enigma, né, que é uma questão importante para a obra do Machado de Assis, né? Eu acho que tudo que eu estou falando aqui desde o começo tem a ver com isso, tem a ver com a questão do enigma. Dom Casmurro é um enigma. É por isso que as pessoas demoram. É um enigma difícil de resolver, né? É um problema difícil de resolver, né? Então,
Isso eu acho que tem tudo a ver com xadrez. O que ele fazia os exercícios de xadrez, que ele fazia justamente isso, resolver enigmas, resolver problemas de xadrez e criar os seus próprios enigmas, né? Os enigmas no xadrez que ele cria, né? Ele cria alguns enigmas que são publicados. O primeiro problema de xadrez publicado num jornal é o problema do Machado. É um problema publicado um pouquinho antes do torneio, em 1877, se eu não estou enganado, né? Então, a questão do enigma e a questão do cálculo são questões muito importantes para entender a obra do Machado, né? Os personagens do Machado são calculistas, né? São aqueles personagens que olham longe, né? Olham 5, 6, 7 lances. A gente quer, né, a grande qualidade do jogador de xadrez, né? Eu tenho muito essa impressão. Eu sou um jogador amador. Eu joguei um pouco, né, na minha adolescência, cheguei a treinar xadrez. E quando eu fiz 18 anos, que eu entrei na universidade, eu parei de treinar porque é muito exaustivo, né? Ou você se dedica totalmente ao xadrez ou você vai ser um jogador medíocre. Então eu me conformei em ser um jogador medíocre, mas eu conheço um pouco, né? Um pouco de xadrez e acompanho assim os grandes torneios, etc. E quando você vê a partida, sei lá, vê um Carlsen e um Caruana jogando, né? Quando você vê, se você não tiver ali a ajuda da máquina, você não consegue saber o que está acontecendo na partida, né? Às vezes a máquina ela dá uma grande vantagem para o jogador, mas você olha para o tabuleiro e você não consegue ver onde está essa vantagem, né? Porque o xadrez ele é jogado na profundidade. Ele não é jogado na superfície, ele é jogado na profundidade, né? O jogador tem vantagem numa partida de xadrez porque ele já está vendo 5, 6, 7 lances adiante, né? Então, você tem esses dois níveis, que é algo que eu acho que é muito, muito interessante para pensar a obra do Machado também, né? Você tem um nível superficial, né? Como que o Machado constrói os sentidos na sua literatura superficialmente, né? E como que ele está construindo vários sentidos em camadas, né? Na profundidade, né? De maneira que para ler a obra do Machado de Assis, né? Como para entender partidas de grandes jogadores de xadrez, você precisa ser uma espécie de arqueólogo, né? Ver o que está acontecendo embaixo da terra, né? Sob o solo. Fantástico, Vitor. Adorei essa pesquisa também e me lembrei aqui do Nabokov. Tem um livro dele, o Defesa Lugin, que é isso, o jogador, ele enlouquece e aí ele fica tentando, ele tem um inimigo imaginário, né? E ele fica tentando jogar contra esse inimigo, sempre se defendendo, e no fundo o inimigo é o leitor, né? É muito genial Nabokov, né, também. Inclusive eu entrevistei a Simone Campos aqui, escritora muito talentosa, também tradutora, e o doutorado dela foi ou o mestrado, sobre esse livro do Nabokov, que é outro também, né, que tem vários casos outros também na literatura, mas essa forma de escritores que se interessam pelo xadrez, essa que você trouxe do Machado é fantástica, é muito interessante, gostei muito. Espero que esse livro saia logo para eu poder ler, que eu me interesso bastante. Eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição aí para os estudos de Machado e para os amantes do xadrez também, né, da história do xadrez brasileiro, que teve sua força, né? Agora talvez volte, teve um período de queda, mas agora temos grandes expoentes aí no xadrez, promessas, né? O Lu, o Sup, né? Tem outros Super jovens, maravilhoso. não é? Tem Super grandes jogadores. maravilhoso, a grande revelação, a partida dele contra o Carlsen, não só essa, né? Que essa ficou um pouco folclórica, mas aquele dama, acho que um dama C6 que ele joga, aquilo é maravilhoso, né? E ele vê aquilo. O Sup eu adoro. Eu já joguei com o Fie. Quando eu era menino, eu joguei com o Fie, eu empatei com o Fie. Eu tinha 16 anos, ele tinha 12. Ele jogava, era muito engraçado o Fie, porque ele já era vice-campeão mundial. Ele era vice-campeão mundial, jogava para o Jaraguá do Sul e eu jogava para o Florianópolis. Eram 4 tabuleiros, e eu fui cair justamente no tabuleiro do FIA. E eu joguei contra ele, eu tinha essa partida porque eu anotei e eu não tenho mais. Eu perdi essa partida. Eu estava ganho, só que era um final muito complicado e eu ofereci empate para ele e o meu treinador ficou puto da vida, porque eu estava ganho, era para eu ter ganhado do FIA, e é outro que eu gosto. São os meus dois preferidos, o FIA e o Sup, né? Agora tem outros, né? Tem um Leitão, tem o próprio Cricor, né? Mas que já estão um pouco mais velhos, né? O Sup é a grande revelação e tem um xadrez lindíssimo.
né? Com certeza. Vitor, só tenho a agradecer, adorei a entrevista. Se você quiser dizer mais alguma última coisa antes de encerrar, fica à vontade. Não, eu queria agradecer aí, né, sempre gosto, né, de conversar sobre Machado, é meu autor favorito, meu autor de formação, né, então agradeço aí ao seu convite e adorei também. Valeu, Vitor. Obrigado mesmo, e quem assistiu também agradeço, deixem os comentários aí que vocês acharam, né? Podem fazer sugestões de outros temas que vocês quiserem também contribuir aqui com esse projeto, né? Sugerindo, fazendo colocações, questões, críticas também, fiquem à vontade e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.